Você é um estudante ou um artista que desenha como hobby ou com pretensões profissionais e decide participar de um desafio de arte que envolve produzir diariamente desenhos ou ilustrações temáticas e expor nas redes sociais. O que, em tese, é bastante interessante para pensar na construção de um hábito, de uma cultura de prática artística diária na sua vida que inclui um momento de dedicação ao exercício criativo. E, ao mesmo tempo, também é interessante para a construção de uma cultura de comunidade, de pertencimento em torno de uma atividade comum que pode promover o crescimento artístico daquelas pessoas que apoiam umas às outras. Até aí tudo certo. Por outro lado, nesses mais de 15 anos que eu tenho acompanhado esse tipo de atividade acontecer na internet, eu percebo que há questões e circunstâncias para além da arte e da comunidade artística que podem gerar certos ruídos nesse percurso. Que diz respeito a um estímulo, um incitamento a um certo produtivismo que tem como motor principalmente a lógica algorítmica das redes sociais, que acaba distorcendo esse intuito inicial de algo que é desafiador, que é interessante, que é criativo e comunitário, para a construção de um sentimento de cobrança, de culpa, de ressentimento e de transformar algo que eu gostava de fazer em uma obrigação. Eu tenho algumas ideias sobre isso e eu gostaria de trazer essa discussão aqui para o canal com vocês hoje. Eu sou o Hiro, artista, pesquisador e professor de desenho. Aqui eu falo sobre arte, educação e política. Se essa é a sua primeira vez no canal, já deixa um like e se inscreve. Eu lembro de quando eu era adolescente que eu participei de uma das primeiras edições do Inktober, né, numa época em que o Instagram provavelmente ainda nem existia. Eu mesmo postava desenhos lá no DeviantArt. E para quem não sabe, o Inktober é um desafio de arte que foi criado pelo artista estadunidense Jake Parker lá em 2009 e que tinha como intuito promover o desenvolvimento do desenho com técnicas de nanquim, além de incentivar o hábito de desenhar com constância. E o desafio consiste em fazer, ao longo de todo o mês de outubro, um desenho por dia, 31 ilustrações ao todo. E quando eu participei, eu lembro de ter ficado muito animado com a ideia a princípio, principalmente por estar fazendo isso junto a outros amigos que também desenhavam. E como acontece com a grande maioria das pessoas, eu passei os primeiros dias produzindo muito bem, dedicando um momento específico do dia para fazer aquilo, mas com o passar dos dias, lá pela segunda semana, eu já não tinha mais tanto aquele fôlego. Principalmente quando chegava em dias específicos da semana em que eu não tinha tempo de me dedicar àquilo. Porque, enfim, a vida acontece, né? E aí eu acabava fazendo qualquer coisa na pressa, que ficava horroroso, só para poder postar. Até eventualmente eu desisti. E eu lembro de ter visto isso acontecer com várias pessoas na época. Não só na época, mas também anos depois e até hoje em dia, inclusive com algumas alunas e alunos meus. E aí eu comecei a pensar um pouco a respeito, porque inevitavelmente todo mundo que já tentou fazer um desafio desses e fracassou, provavelmente atribuiu a razão disso à própria incompetência, ao próprio fracasso. Teve que lidar com aquele sentimento de culpa, de não ter conseguido cumprir aquilo que você se propôs a fazer, inclusive publicamente, ao postar diariamente nas suas redes sociais. Mas por que isso acontece se a intenção do desafio é ser algo supostamente divertido, interessante, desafiador e que suscita a criatividade e a troca artística entre a comunidade? Aí que entra, a meu ver, o problema que desafios de arte e atividades coletivas no geral enfrentam dentro do contexto de mundo em que a gente vive hoje. Sobretudo no que diz respeito ao produtivismo imposto pela governança algorítmica das redes sociais. Isso porque as redes sociais, como a gente já conhece, deixaram de ser redes digitais que promovem a conexão entre pessoas há muito tempo. Hoje em dia, sob o domínio de Big Techs, essas plataformas elas são responsáveis por transformar de uma vez por todas as nossas relações sociais em mercadorias. Quando você posta um estático, uma ilustração no seu feed, você sabe que aquilo não é só sobre compartilhar o seu trabalho com seus pares, com seus amigos ou com outros artistas. Quando você posta, você passa a fazer parte da dinâmica de entrega e recepção de um algoritmo que a gente não sabe muito bem como funciona. E que vai decidir por você quem é que vai ver e quem é que vai interagir com aquilo, podendo não aparecer mesmo para pessoas que escolheram te seguir e acompanhar o seu trabalho. E dentro dessa lógica de entrega e tentativa de promover um alcance maior do próprio trabalho, a gente inevitavelmente passa a operar sob o controle dessas plataformas, tentando entregar mais em quantidade e velocidade aquilo que pode eventualmente me trazer mais retorno em termos de validação, de alcance, de reconhecimento, promovendo, no final das contas, um hábito bastante tóxico, uma relação bastante tóxica entre artistas que passam a competir entre si. Principalmente se já dentro da lógica dessas redes sociais existem outras plataformas avaliando e mediando o que tem ou não visibilidade dentro da própria comunidade artística, como é o caso do próprio Inktober do Jake Parker. Embora essa problemática e tantas outras de desafios de arte já estejam presentes também em quaisquer outros desafios que existam por aí, como o de desenhar 1000 caixas, por exemplo, que é muito popular por aí. Eu já falei sobre isso no outro vídeo um pouco mais antigo aqui no canal. Porque a implicação de lidar com eventos artísticos como esse dentro de uma sociedade cujos pressupostos neoliberais contaminam completamente qualquer possibilidade de uma experiência autêntica com fazer artístico, é a de que a gente não só acaba deixando de fazer arte como forma de exploração, de estudo, de pesquisa, de reflexão e elaboração a partir da linguagem visual, como a gente passa a pensar a produção artística como um produto que resulta de uma produção em escala industrial, cujo processo é repetitivo, é mecânico, é enfadonho. Quando a gente deixa a nossa prática artística ser mediada por um processo de desenvolvimento que tem como foco priorizar a quantidade, sobretudo no contexto brasileiro, em que as pessoas, de maneira geral, claro, eu não estou dizendo que esse é o seu caso,
Mas as pessoas, de maneira geral, estão cada vez mais precarizadas e com menos tempo disponível por conta de jornadas extenuantes de trabalho, às vezes trabalhando estudando, trabalhando em 2 ou mais empregos, às vezes trabalhando numa escala 6x1. A gente precisa pensar sobre os ganhos que se tem ao nos colocarmos em situações como essas. E eu sei que para muitas pessoas, esse tipo de desafio tem como norte criar uma certa disciplina, um certo hábito com o estudo da prática. Mas para mim, dizer que o Inktober e desafios que priorizam quantidades enormes de desenhos repetitivos são formas de desenvolver a prática artística é também um problema do ponto de vista pedagógico. Porque colocam a prática de estudo, e poderia ser qualquer prática, né? Mas essa em específico, que envolve criatividade, dentro de uma lógica reprodutivista e mecanicista de aprendizado. Num contexto em que a gente sabe que a maioria das pessoas já não sabe muito bem como estudar. E principalmente quando você é estudante, porque o desenvolvimento tanto da capacidade técnica quanto criativa do desenho envolve também a exploração. E embora haja sim repetição, haja sim a necessidade de constância, de rigor, de hábito e de seriedade nos estudos, isso não pode ser feito de maneira acrítica, né? Sem refletir sobre a sua importância e os efeitos práticos e teóricos disso. Não se evolui desenhando sem pensar no que está fazendo, só para amanhã você ter um post para o Instagram. Se fechando em planilhas de estudo que não levam em consideração um processo de aprendizado que inclua também a nossa subjetividade. O diálogo com as ferramentas de trabalho, com o suporte, com os temas e as abordagens que a gente quer lidar. E com outros e outras artistas que juntos constroem essas comunidades. Então o que eu estou dizendo é para não fazer o Inktober? Não, não estou dizendo isso de forma alguma. O que eu quero trazer para essa discussão é que a gente possa refletir sobre o que está fazendo e em que contexto nós estamos nos inserindo. Porque às vezes, numa tentativa um pouco desesperada de pertencimento e de não ficar para trás, e nessas tentativas de suprir as nossas próprias cobranças de produtividade, a gente acaba se colocando em situações pouco saudáveis para o nosso desenvolvimento artístico e intelectual, para no final só servir aos algoritmos das redes sociais. Isso não exclui, no entanto, a necessidade sim de uma prática constante, de um estudo rigoroso, de uma rotina que faça sentido dentro das suas condições materiais e que possa se voltar para os seus interesses ou para as suas necessidades do mercado ou da área que você quer atuar, quando o objetivo é profissional. E entrando nessa seara, faz muito sentido sim entrar em desafios, em projetos artísticos, né, de peças de portfólio, de montar um currículo legal. Mas isso são outras questões, né, outros contextos e que infelizmente exigem sim ter que lidar, ter que atravessar a realidade bastante dura que é o mundo do trabalho. Sobretudo no nosso nicho, que envolve criatividade e produção de imagens. Aí não tem muito para onde fugir, né, embora reconhecer as contradições que envolvem esses processos nos ajude a nos relacionar de uma forma um pouco mais saudável com tudo isso. Mas é um outro papo para outro vídeo e não é bem sobre isso que a gente está falando hoje, mas é bom esclarecer. Fazer arte não é repetição mecânica, é atenção, é reflexão, é elaboração da experiência. E se você vai nesse mês de outubro fazer Inktober, boa sorte. E se você não vai, é importante também entender que não tem problema nenhum nisso. Por hoje é só. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você já teve ou tem uma experiência, né, com desafios de arte, com Inktobers e afins, compartilhe suas experiências, né, suas formas de se relacionar com essas atividades de maneira um pouco mais saudável em comunidades, para que a gente possa pensar e refletir a respeito. Existem muitas maneiras diferentes de participar desse tipo de atividade, às vezes fora das dinâmicas das redes sociais, como acontece, por exemplo, no Discord do Marco Álvares, como acontece, por exemplo, em muitas outras comunidades fechadas, em que a galera consegue se incentivar e trabalhar junto de maneira coletiva. São diferentes maneiras que cabe aí pra gente sempre estar refletindo a respeito. Também se inscreve no canal e deixa um like se você ainda não fez isso. Um abraço e até a próxima.